quando a gente fala de ansiedade, acho que uma coisa que é importante todo mundo entender, que a ansiedade é uma reação natural. Todos nós temos ansiedade, né? Ela é biológica, né? Vamos pensar que lá nos nossos primórdios, ela vem até como uma autoproteção mesmo. Lá nos nossos primórdios, quando o homem saía para caçar, ele encontrava a caça, imagina encontrar uma caça maior que ele. Ali, ele já tinha ansiedade, né? O que eu faço? Ou eu vou correr, ou eu vou lutar, ou eu vou paralisar. Então, a ansiedade, ela existe desde aí. Tanto é que a ansiedade, ou ela vai fazer com que a gente lute, ou a gente vai negar a ansiedade, ou aquelas pessoas que paralisam, né? Que não conseguem fazer nada. Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural. O que acontece é que muitas vezes o nosso cérebro, ele foi se adaptando, né, ao longo dos anos. Ele foi se adaptando, se adaptando. Só que muitas vezes nós vemos determinadas situações ainda como se fosse um grande animal que vai vir para cima de nós. E muitas vezes isso não é real, né? Então a gente fica com um medo exacerbado que não existe. Né? Então, por exemplo... Que é o futuro, né? Que é o futuro. Que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Exatamente. E a ansiedade, ela tá muito ligada a isso, né? Ao não conhecimento. Ao medo, né? Ao medo desse futuro. Então, de repente eu chego na minha empresa e passo pelo meu chefe, sei lá, meu chefe por algum motivo não me deu bom dia, né? E aí eu já começo, a pessoa, né, que tem uma ansiedade elevada, ela já vai começar a pensar, ele não me deu bom dia. Aconteceu alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Será que ele vai me mandar embora? E aí ela já começa, né? Porque é uma ação biológica, né? Então pensa, o meu corpo, ele vai se preparar. Porque ele vai precisar correr, lutar. Então a gente pode entender, porque a minha continuidade na resposta para esse paciente foi o seguinte. Eu acredito no seguinte, que a ansiedade, ela, e aí como você bem colocou aqui, ela existe. A diferença é que as pessoas têm o autocontrole dela e pessoas que não têm o autocontrole dela, né? Que aí é onde a gente trabalha o nosso autoconhecimento, né? Nosso desenvolvimento. Então, ansiedade, pra mim, óbvio, eu também tenho algumas crisezinhas de... Eu falo crisezinhas porque você tem que trabalhar isso daí, né? Mas as crisezinhas, elas acontecem sim. Só que é muito mais rápido pra quem tem o controle emocional, né? Porque você entende qual foi o gatilho que desencadeou isso, e aí você já procura resolver, né? Para sair daquelas emoções, daqueles sentimentos que são gerados, correto? Sim, sim. Perfeito. A gente pode pensar, né, Aline, que nós não fomos criados, infelizmente, né? Nossa criação, a nossa educação, a gente não foi criado para sentir as nossas emoções. Sempre escondê-las, né? Sempre escondê-las, né? Então, vamos pensar em frases assim, né? Para os meninos, né? Homem não chora, né? Olha aí, você não pode chorar. Para as mulheres, né? Para as meninas, olha, menina bonita não vai ficar com raiva. Então, as nossas emoções, não se falava nelas. E a ansiedade é uma emoção. Então, a gente, quando a gente fala, né, de autorregulação, isso é muito difícil para o ser humano. Por quê? Porque a gente aprendeu que não é para a gente sentir. Faz o que tem que fazer, engole o choro. Então, as pessoas acabam ficando com muita dificuldade em relação à ansiedade. Porque a ansiedade, por exemplo, ela é necessária na nossa vida. Nunca, não sei com você, comigo já aconteceu, tá? De eu acordar assim e falar, poxa vida, ai, queria tanto ficar nessa cama aqui hoje, bem quietinha, assistindo, sei lá, uma série, alguma coisa, mas aí logo me vem a imagem de um boleto na mente e eu falo, Márcia, não vai ser possível, vamos levantar, você tem que trabalhar para pagar seus boletos. Isso é ansiedade, ansiedade do futuro boleto que eu vou ter que pagar, então eu levanto, vou lá e trabalho. Então, Ótima ansiedade. Então, existe o lado bom da ansiedade. Exatamente. A gente precisa deixar isso muito claro. Sim. Porque senão... E é muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, olha, eu tô com uma ansiedade e eu quero acabar com ela. E aí a gente tem que falar para ele, olha, não vai ser possível, porque a ansiedade, todas as emoções, elas são necessárias na nossa vida. E a ansiedade também tem seu lado bom. Agora, o que acontece, né? Quando ela
ela fica num formato, porque se a gente pensar na ansiedade, então eu tenho ansiedade boa. Mas aí, às vezes, eu tenho alguns episódios de uma ansiedade que é um pouco mais elevada. E aí, meu organismo, porque é biológico, o meu organismo, ele começa a se preparar. Então, o que que ele faz? Toda vez que eu sinto uma ansiedade mais elevada, que não é só de levantar para pagar o boleto, meu corpo, ele vai se contrair todo. Por quê? Porque ele vai fazer uma concentração nos órgãos internos para fazer algum movimento. Ou ele vai ter que lutar, ou ele vai ter que correr. E tudo isso exige, né, uma concentração sanguínea muito grande. E essa concentração sanguínea, muitas vezes, né, esse movimento de me preparar para correr por medo de uma situação futura, ela pode me trazer estresse. E aí, um estresse, pensa, né, repetidamente, cada vez, cada semana, 2 vezes ao dia, isso vai causar uma liberação hormonal, porque aí é o biológico e é neuroquímico, que vai ser a liberação do cortisol, que é um hormônio considerado o hormônio que controla o estresse. Só que pensa esse hormônio liberado várias vezes, muitas vezes. Até ele fica estressado. O cortisol liberado de uma maneira a mais no nosso corpo, ele vai causar várias inflamações. Então, o que que acontece? A ansiedade, quando a gente tem vários episódios, aí sim ela se torna uma coisa que não é boa.